Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve, paz e que Deus te abençoe. Vamos agora meditar a liturgia de hoje, mas antes queria propor umas invocações, invocação ao sangue de Jesus. Sangue de Jesus, dai vida às almas. Sangue de Jesus, dai vida à minha alma. Sangue de Jesus, de doçura infinita, fazei-me manso e humilde. Sangue de Jesus, livrai-me do inferno e da morte. Sangue de Jesus, confio em vós. Sangue de Jesus, eu espero em vós. Sangue de Jesus, libertai-nos de todo mal. Sangue de Jesus, socorrei-nos. Sangue de Jesus, livrai-nos da condenação eterna. Sangue de Jesus, protegei-nos. Sangue de Jesus, livrai-nos das ciladas do demônio. Sangue de Jesus, santificai-nos e tornai-nos dignos da glória eterna. Sangue de Jesus, livrai-nos do mal. Sangue de Jesus, preço do nosso resgate, salvai a humanidade, desde a vós a terdes convertido. Sangue de Jesus, salvai a igreja. Sangue de Jesus, livrai-nos dos perigos e da morte súbita e também violenta. Sangue de Jesus, salvai a humanidade. Sangue de Jesus, ensine-me a praticar a justiça. Sangue de Jesus, confio e espero em vós. Sangue de Jesus, aceitai a oferta de meu dom de amor. Sangue de Jesus, cobri-nos e santificai-nos diante do Pai dos homens. Sangue de Jesus, imolado lá na cruz, na obediência mais perfeita, fazei-nos obedientes. Sangue de Jesus, vinde em nosso auxílio. Pelo sangue preciosíssimo de Jesus, o Pai, perdoai os pecados dos homens e convertei os pecadores. Assim seja. A primeira leitura de hoje é do livro de Isaías. O capítulo 1 de Isaías de hoje anuncia, de certo modo, a temática que irá ser desenvolvida nos seguintes capítulos. O amor fiel de Deus a que o povo responde com infidelidade. Está no versículo 2 a 9. Essa infidelidade atrai o castigo divino, mas não a culpa que a misericórdia de Deus não possa perdoar. Um pequeno resto será salvo e será raiz de vida nova. Hoje nós escutamos um ensinamento profético contra o ritualismo no quadro de uma demanda judicial. Há referências a Sodoma e também Gomorra, estabelece a ligação ao oráculo sobre a infidelidade dos chefes de Judá e também de Jerusalém, e de todo o povo de Israel, que atrai um castigo semelhante aos das tuas cidades tristemente célebres. Está lá em Gênesis capítulo 19, Deuteronômio capítulo 29, 22, 32, versículo 32. Sem fidelidade à lei divina, a oração ela é ineficaz e o culto é inútil e mesmo perverso. Mas mesmo assim, apesar da sua infidelidade, Israel continua a ser o destinatário da palavra de vida e também os de Deus são irrevogáveis. Por isso, o profeta insiste na necessidade de mudança para acolher o perdão oferecido por Deus. É possível escolher entre a bênção e também a maldição. Já no Evangelho de Mateus de hoje, Jesus, dos debates no templo, dirige-se à multidão e aos discípulos para continuar a diatribe com os escribas e também fariseus. Desmascara-lhes a incoerência, a ostentação e também a vanglória, e dirige-lhes a Osete, ai de vós. Versículo 13, capítulo 13, versículo 36, que desembolarão no sentido lamento sobre Jerusalém.
Por outro lado, põe de sobreaviso os discípulos contra o vício e também a ambição. Gangrena na comunidade já com tempos em que foram redigidos os evangelhos. O formalismo, a busca de prestígio pessoal, profanam a religião e tornam-na na idolatria. A conclusão não pode ser deixada de escutar a palavra proclamada por chefes incoerentes, mas usar o discernimento para fazer o que eles dizem e não fazer o que eles fazem. Acima de tudo, não que ter o olhar bem fixo em Jesus, o verdadeiro mestre, o fiel intérprete do Pai. Meditação. A igreja faz-nos escutar hoje palavras fortes e também reconfortantes. Mesmo que os nossos pecados sejam como escarlate, tornam-se brancos como a neve. Essas palavras caem como bálsamo sobre a nossa ingratidão, superficialmente e malícia. Deus, na sua paciência, na sua misericórdia, continua disposto a perdoar-nos. Ele disse que essas palavras caem como bálsamo sobre os nossos corações feridos pelo pecado. A palavra de Deus fala-nos de neve, como se torna bela uma paisagem coberta de neve. Mas a palavra de Deus vai mais longe, bem mais longe. Os nossos pecados não são apenas cobertos, do modo que a neve cobre a terra. A sua misericórdia transforma-nos com ocasião de graças em fonte de muitíssimo amor. Isaías diz-nos que os nossos pecados, ainda que sejam escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. É essa a extraordinária maravilha que Deus quer operar hoje em nós. Ele quer apagar todas as nossas manchas, mesmo as mais horríveis, com detergente muitíssimo especial, o sangue de Cristo. Como nos diz o Apocalipse, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo derramado por nosso amor é a nossa única garantia de purificação e também de salvação. Não é a simples observância exterior dos preceitos com que por muitas vezes nos glorificamos, em vez de darmos glórias ao Senhor. A nossa vida, o nosso culto, como nos recomenda Isaías, hão de ser expressão de que conhecemos o amor de Deus. Nós queremos sim corresponder de modo generoso e de total à sua fidelidade para conosco. Os sacrifícios e as ofertas nada valem se o ouvido, se o coração, seduzidos pelo pecado, estão endurecidos e não reconhecem o amor misericordioso e fiel de Deus para conosco. Apenas a palavra, só a palavra de Deus, escutada pelo ouvido, descida ao coração e guardada com muito amor, e praticada com apenas uma pequena simplicidade, nos torna sensíveis ao amor de Deus e vai nos levar a corresponder-lhe com sinceridade de coração. De acordo com o apelo premente do Senhor à conversão, procuramos discernir atentamente o pecado das nossas vidas. Teremos a peito celebrar frequentemente o seu perdão no sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação permite-nos um minuto particular, aceso ao precioso sangue de Cristo, que nos lava de todo o nosso pecado, nos renova interiormente e nos torna capazes de corresponder adequadamente ao amor fiel e também misericordioso do nosso Deus. Oração. Senhor Jesus, Cordeiro imolado, eis-me aqui, manchados pelas nossas culpas. Derrama sobre nós o teu sangue imaculado, para que nos purifique, renove e torne capazes de correspondermos ao teu amor fiel e também misericordioso, ó Pai. Tu que amas a santidade e queres realizá-las em nós, lava-nos
lava-nos no teu sangue precioso e transforma-nos interiormente. Faz-nos mais brancos do que a neve. Então, tendo experimentado o teu amor, havemos de corresponder-lhe com uma vida de obração generosa e também total, no louvor, na ação de graças, no testemunho, para que todos possam escutar as maravilhas da tua misericórdia e dispor-se a acolhê-las, para também serem transformados. Amém. Contemplação. Já no Antigo Testamento, Deus pedia a seu povo a prática das obras de misericórdia como condição do perdão e também da salvação. Corrigi-vos, dizia Isaías, purificai os vossos pensamentos e os vossos corações. Deixai de me oferecer, mas também aprendei a fazer o bem. Sede justos, socorrei os oprimidos, fazei a justiça às viúvas e aos órfãos. E então, apenas então, podeis vir interpelar-me e reclamar de mim o vosso perdão. E então, mesmo que as vossas almas fossem amarelas como açafrão, tornar-se-ão brancas como neve. E se fossem vermelhas como a púrpura, tornar-se-ão brancas como a lã do cordeiro. Em que ponto me encontro nessa virtude fecunda e também redentora? Quais são os meus sentimentos a respeito daqueles que me ofendem ou me ferem, daqueles que me criticam ou me fazem sofrer? Que piedade eu tenho aqui no meu coração por aqueles que me penam e querem sofrer? Eu quero fazer para mim uma lei da clemência e também da misericórdia. A beneficência é o sinal da aliança com Deus. Ajuda os pequenininhos e os pobres, diz o sábio, e a tua esmola rezará por ti diante de Deus e afastará de ti todos os perigos. Foi um coração enternecido de misericórdia que o Salvador nos visitou. Sejamos bons para com todos, como Ele foi bom para convosco. Resoluções. Senhor, eu quero ser bom e benevolente e perdoar a todos, para que também vós me perdoeis. Em que ponto eu me encontro neste caminho? Quero revestir-me de misericórdia a vosso exemplo, como São Paulo me convida. Misericórdia divina, encarnada no sagrado coração de Jesus, cobre o mundo, expandi-o sobre nós e fazei reinar a misericórdia no meu coração. Meu amado e minha amada, hoje em ação de graças, vamos repetir frequentemente e vamos viver a palavra que está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18, que diz: os vossos pecados tornar-se-ão brancos como a neve. Os vossos pecados tornar-se-ão brancos como a neve. Salve e paz e que Deus os abençoe. E meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você.